Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Pontualmente em Araraquara, 18 horas e 44 minutos. Temperatura na marca dos 31 graus, um dia quente aqui em Araraquara. Hoje, dia 2 de abril. Veja os destaques do RCA Notícias desta quinta-feira. Girando pelo mundo, Estados Unidos superam 5.000 mortes e máscaras e luvas também se esgotam. As últimas notícias da crise da Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que convoca cerca de 15 categorias da área da saúde para realizar capacitação. Governo de São Paulo anuncia mais de 150 milhões em crédito para microempreendedores. Na região, mais um caso suspeito na cidade de Ibitinga. 2 casos positivos, confirmados em Jaboticabal. As notícias de Araraquara. Edinho comunica cortes e outras mudanças para os servidores. E os números do Covid-19 em Araraquara e região, em nome da Imobiliária Borsari. Daqui a pouco você confere com o nosso repórter Carlos Alberto Badassari, que também irá trazer as informações da polícia. Homem é preso com 2 armas de fogo na cintura no Jardim São Rafael, aqui em Araraquara. E também daqui a pouco Ivan Roberto irá participar conosco para trazer o seu editorial. Com muito carinho, adentramos na sua casa através das redes sociais. Estamos começando mais uma edição do RCA Notícias. Quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. São exatamente 18 horas e 45 minutos. Estamos falando do nosso estúdio alternativo, diretamente de Araraquara, na região central do estado de São Paulo. A nossa equipe de jornalismo trabalha incansavelmente para que as informações possam chegar até você de maneira precisa. Compartilhem esta live do primeiro noticiário no formato TV Web para as redes sociais de Araraquara e ajude a disseminar as notícias no Facebook, Instagram e Twitter, pelas redes sociais. E neste momento, nós já vamos abrindo espaço para o editorial do RCA Notícias. Ivan Roberto está chegando para trazer as informações. Só que eu peço para que o Ivan Roberto coloque o seu celular de maneira em pé, para que possamos ter uma boa... Isso, agora sim. Não. Na outra posição, Ivan. Ivan, isso, agora sim. Está aí, portanto, o Ivan Roberto ainda se familiarizando com o celular. Aí, isso. Eu sou craque nisso. Tá certo, Ivan. Boa noite. Agora sim. Estou abrindo espaço para que você possa fazer a abertura com o seu editorial aqui no RCA Notícias. Boa noite a todos que nos seguem. É uma alegria novamente falar com vocês, companheiros de mesa.
Mas o que eu poderia dizer neste espaço que o RCA me proporciona nestes fins de tarde, começo de noite, em que a gente se encontra para uma avaliação sobre a invasão do coronavírus, que está quase tudo parado e não, se não for o seu todo, pelo menos 75% das coisas que víamos todos os dias aqui em Araraquara, agora fogem do alcance dos nossos olhos. Vejo e sinto o comércio estrangulado economicamente, portas que se abriam para a santificada féria do dia, agora baixadas e com sintomas da dúvida, pois sabe Deus quando elas serão erguidas e se o ânimo haverá de brotar em forma de esperança para o comerciante entender que passou um tsunami pela sua vida. Ainda que sejam 9 dias, Giovanni, 9 dias de faturamento zero no nosso comércio, outros 12, 15 dias passarão de maneira silenciosa e nem a energia, as forças que o comerciante agora tem, pois está no descanso forçado, serão suficientes para reerguê-lo em 2, 3 ou 4 meses. Os compromissos de cada um destes empreendedores estão começando a bater nestas mesmas portas que estiveram abertas por 10, 20, 30, 40 anos e nunca se fecharam. E agora tombam perante o pequeno grande vírus que vem destroçando a humanidade. Nós ainda não experimentamos a dor da Itália, a dor da Espanha, com 1000 mortos em um único dia. Mas nós que somos descendentes desta gente, vemos à distância cada passo que esse povo dá em direção à morte. Poderiam nos taxar de louco, ou então de hipócrita, em fazer essa comparação. Contudo, é o espírito de solidariedade, de amor fraternal a todos os povos do mundo que a gente tem que voltar os pensamentos, pois talvez aqui a praga não chegue com tanta ou tamanha intensidade, porém deixará exemplos e cicatrizes difíceis de serem esquecidas. Hoje, quando vejo que Araraquara vacinou mais de 29 mil pessoas contra a gripe, eu também me assusto, pois nunca na história da cidade, nem na minha história de 54 anos de jornalismo, sinceramente nunca vi tanta gente correndo atrás de vacina, tanta gente com medo de morrer. E eu, para falar a verdade, eu estou no meio desses desesperados, pois ali atrás, já no segundo dia de vacinação, estava eu lá no posto do Santa Angelina, na fila, aquele monte de gente na minha frente, e eu pensando sozinho, quase que em voz alta, só faltava acabar a vacina na hora que chegar a minha vez. E eu, para falar a verdade, para ser sincero, eu quase morri de susto quando uma mocinha dos seus 35 anos apareceu toda de branco, parecendo até mesmo um anjo da guarda. E eu fiquei pálido, aliás, quando vi a mulher. Eu não sabia se ela ia informar que não tinha mais vacina ou se, vestida pela pureza dos anjos, queria encontrar alguém na fila para subir para o céu. Até me escondi na hora. Tinha um cara bem alto, bem gordo na minha frente. Eu pensei, aqui atrás desse homem ela não vai me achar. Gente, só fui me sentir em terra firme quando vi um guarda municipal passando. Naquela hora, qualquer um, com medo de morrer como eu, escolheria um coronel, um capitão, um general, mas fiquei feliz até mesmo com o guarda municipal. Então, o que eu quero dizer é que esse coronavírus, ele está mexendo com a cabeça de todo mundo. E quando a gente vê a prefeitura oferecendo psicólogo, está certo ela, pois nunca convivemos com este estado de coisas. Nós, brasileiros, nós não fomos preparados para isso. Nós só pensamos em cachaça, política, futebol, churrasco.
Mas querem ver uma coisa? Passada essa crise epidêmica, tomara a Deus que eu dure até lá, pelo menos por algum tempo vocês vão ver todas as igrejas de Araraquara lotadas, pois se não for por amor, que vá pela dor, pois quem for atrás do santo da sua preferência vai pensar um pouco melhor sobre os mistérios divinos e da própria vida. Quem sabe o mundo se torne mais humano, mais fraterno. Aproxime você de mim, eu de você, que sejamos coletivos, nunca individualistas, Giovanni. Tá certo então, Ivan. Daqui a pouquinho você volta para participar do RCIA Debate. E você que está aí em uma determinada região da cidade de Araraquara, como é que está a movimentação aí na sua região, Ivan? Muitos carros, as pessoas estão recolhidas, como é que está? Está parecendo um bairro fantasma, né? Não poderia dizer cidade fantasma, mesmo porque eu estou aqui no Jardim Morumbi. E não tenho encontrado praticamente ninguém. Às vezes boto a cara na rua, principalmente à noite, mas o que eu vejo passar é só o motoboy para entregar pizza, entregar comida nas casas que pedem. Enfim, esse é o aspecto que qualquer um hoje sente na sua região. Eu, como estou aqui no Jardim Morumbi, este pelo menos é o cenário que eu me deparo já no 9º dia de penitência. Tá certo então, Ivan. Daqui a pouquinho, então, o seu retorno, junto com os colegas, com o Matheus Santos, junto com o Carlos Alberto Baldassari, para que possamos realizar o RCIA Debate. Enquanto isso, nós vamos para as informações pelo mundo. Nos Estados Unidos, foram 800 mortes em um dia. E embora prefeitos de algumas cidades, como o de Los Angeles, tenham recomendado à população que só saia de casa usando máscaras de proteção, o item esgotou nas farmácias e mercados. Em todo o mundo, já são quase 1 milhão de pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. A Itália também registrou, até o momento, ao menos 11.591 mortes pela doença. Entre domingo e segunda-feira, foram 812 mortes. As últimas notícias desta quinta-feira em outros países. Espanha registra mais de 10 mil mortes por Covid-19. Número de mortes diárias na Itália cai e fica abaixo de 800. Mundo se aproxima de 1 milhão de casos em registros oficiais. Na Europa, já foram registrados mais de 500 mil casos de coronavírus. Mais de 1.000 mortos pela doença na Bélgica. Primeiro-ministro de Israel volta para o auto-isolamento. E o presidente das Filipinas autoriza tiros em quem furar o isolamento. A Alemanha vai mobilizar 15 mil soldados para ajudar em serviços essenciais. Mais de 500 mortes registradas no Reino Unido nas últimas 24 horas. Na Suécia, transforma comissários de bordo em enfermeiros. E Putin diz que russos devem se abster do trabalho durante abril. Essas foram as notícias sobre o Covid-19, o coronavírus, pelo mundo. Já aqui no Brasil, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que convoca cerca de 15 categorias da área da saúde para realizar capacitação. O ministro Mandetta, juntamente com a sua equipe, anunciou em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no combate ao coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e até veterinários e profissionais de educação física também foram convocados. O uso de máscaras diminui a presença do novo coronavírus no ambiente e pode frear uma possível segunda onda de casos do Covid no Brasil, de acordo com a médica cardiologista Jaqueline Scholes. A principal medida para evitar a propagação do vírus é o isolamento social.
A recomendação para todos usarem máscaras é para quando houver a transição do isolamento social para o isolamento vertical, ou seja, quando ficam em quarentena apenas os grupos de riscos. Afirma Scholes, o uso de máscara é imperioso para evitar uma segunda onda de contaminação, faz o alerta a médica. E os casos de coronavírus no Brasil nesse 2 de abril? Já são confirmados 299 mortes, 7.910 casos confirmados. As secretarias estaduais divulgaram até às 13 horas desta quinta-feira 7.031 casos confirmados. Portanto, já subiu para 7.910 casos, conforme informou o próprio Ministério da Saúde agora há pouco em entrevista coletiva com o ministro Mandetta. Notícias de São Paulo. O governo de São Paulo anuncia mais de 150 milhões em crédito para microempreendedores. Valor total injetado para aquecer a economia é de mais de 650 milhões desde o começo da crise do coronavírus. O governador João Dória anunciou nesta quinta-feira a liberação de 150 milhões para aquecer a economia do Estado e auxiliar os microempreendedores enfrentando ao impacto econômico da pandemia do coronavírus. Serão disponibilizados 600 milhões do Banco do Povo e 50 milhões do Sebrae, por meio de programa Empreenda Rápido. A linha emergencial estará disponível a partir de hoje. Neste momento, eu peço para que o Enzo entre em contato com o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari, até mesmo porque no último boletim informado ontem aqui na cidade de Araraquara, a situação epidemiológica do Covid-19, o coronavírus, na sua última atualização, era de 44 casos notificados. Casos monitorados, aguardando resultados de exames, 32. Casos confirmados, 3. Casos descartados, 9. Total de internações, 30. Alta hospitalar, 15. E permanece internados, 12. Óbitos, 1 confirmado e 2 aguardando resultados de exames. Era o último boletim da Prefeitura do município de Araraquara. Mas, porém, como isso muda sempre no final da tarde, a gente espera que o Baldassari já tenha algumas novas informações, ou até mesmo o próprio Matheus, se tiver essa informação, ou o Ivan Roberto. Portanto, meus amigos, eu abro espaço em nome da Imobiliária Borsari para os números do Covid-19 na região e nas grandes cidades próximos de Araraquara. É assunto para o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari. Boa noite, Balda. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos que acompanham aí a bancada e também que acompanham o nosso trabalho aí do portal RCIA. Ainda não foram divulgados os números hoje das cidades de São Carlos e também de Araraquara. Mas o que assusta, Giovanni, é que agora há pouco, em uma live, o prefeito de Ribeirão Preto atualizou os números. Ribeirão Preto hoje tem 585 notificações, 174 suspeitas de síndrome respiratória aguda. Já foi registrada uma morte, 77 casos foram descartados. Só que, olha, Giovanni, na terça-feira tinha 45 casos positivos. Ontem tinha 54. Hoje, 69. 15 casos a mais positivos em Ribeirão Preto de ontem para hoje. E as autoridades de Ribeirão, a gente percebe que estão muito preocupados. Matão, 23 suspeitos fazem o isolamento domiciliar, 7 estão internados, 3 casos suspeitos e a morte daquela garotinha de 8 anos de idade no final de semana que passou. Como eu disse, Araraquara e São Carlos ainda não atualizaram. Ibitinga hoje teve um caso a mais suspeito, eram 13, passou para 14. Guariba tem 19 notificações, 9 suspeitos
e a morte daquele bebê com síndrome de Down, também suspeito de coronavírus. Essa criança ficou internada em Jaboticabal, depois o caso agravou, foi para Ribeirão Preto, morreu em Ribeirão, mas residia na cidade de Guariba. Taquaritinga, a gente conversou agora há pouco com o nosso companheiro de imprensa, o Beto Garcia, e ele encontra muitas dificuldades para conseguir as informações em Taquaritinga. Desde segunda-feira, a informação de Taquaritinga são 4 casos suspeitos e até agora, pelo menos, a prefeitura não informou nenhuma alteração. Boa Esperança, 1 caso suspeito. Américo Brasiliense, 34 casos suspeitos, 34 notificações, 2 casos suspeitos e 3 já foram descartados. Santa Lúcia, 9 suspeitos, Rincão, 5, Nova Europa, Tabatinga, Gavião Peixoto, Motuca, nenhum caso. Itápolis teve 1, mas foi descartado. Ibaté, mais 1 caso, são 5 agora, 2 estão internados e uma morte suspeita de uma mulher de 85 anos de idade. E Jaboticabal também preocupa a região. Ontem eram 9 positivos, hoje já são 11, 2 a mais. E 14 pessoas aguardam o resultado do exame. Em Jaboticabal, 118 notificações. Até o momento em que eu ia entrar no ar aqui, Giovanni, São Carlos e Araraquara ainda não haviam atualizado os números. Ô Baldassari, eu conversava hoje com uma moradora da cidade de Jaboticabal e que faz essa transição, né? Trabalha aqui na cidade de Araraquara, ela fica 15 dias e vai para Jaboticabal. E ela me dizia que a situação em Jaboticabal realmente é preocupante, principalmente com essas pessoas que estiveram no cruzeiro. A própria dona da agência, ela já repassou para a Secretaria da Saúde do município a lista de todos que estiveram presentes nesse cruzeiro. Age de forma rápida também a Secretaria da Saúde Municipal de Jaboticabal em mapear estas pessoas, portanto, buscando discutir com as cidades da região de Jaboticabal, também em cima do monitoramento das pessoas que residem e que estiveram próximo de Jaboticabal e que estiveram no cruzeiro. Então, portanto, pitangueiras são pessoas que, de repente, estão tendo uma atenção especial, conforme ela tinha me informado. Mas o que assusta, Baldassari, é essa questão de Ribeirão Preto. Está avançando muito rápido, mas eu tenho comigo, Baldassari, que como o HC ele passa a fazer os exames, agora lá em Ribeirão Preto, a agilidade ela vai agir por si só no aumento dos números do Covid-19 em Ribeirão Preto. Eu não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza, né? A partir do momento que os exames começarem a serem feitos nas próprias cidades, Ribeirão Preto com o HC, Araraquara com a Unesp, Jaboticabal tem a faculdade lá, veterinária que está se colocando à disposição também com os equipamentos e afirmam que tem condições de fazer, depende da certificação do Anvisa, enfim. A questão de Ribeirão Preto realmente preocupa, são 69 casos, hoje aumentou 15, e Ribeirão Preto a gente sabe, né, que tem o aeroporto e muitos empresários viajam de Ribeirão Preto para a Europa, enfim, né, o número de habitantes lá já chega quase a 1 milhão, está em torno de 800 mil habitantes, então a situação realmente é complicada em Ribeirão. Agora, Jaboticabal é uma cidade o quê? De 50, 60 mil habitantes. E o que está movendo todos esses números de Jaboticabal é exatamente aquilo que você falou. Esse cruzeiro Santos-Bahia, que foi feito com muita gente da região de Jaboticabal. Eu conversava com o Rogério, que é da reportagem lá do site Cidades, e ele falava, olha, Baldassari, a relação que nós temos da agência aqui, que é subsidiária de uma agência de São Paulo, é que foram 160 pessoas da nossa região neste navio. 109 são de Jaboticabal. O restante, Monte Alto, Pitangueiras e Sertãozinho. É essa a preocupação do pessoal lá de Jaboticabal. Tem 118 notificações a cidade de Jaboticabal.
Tá certo, Balda. Eu gostaria que você ficasse atento aí às informações, principalmente nesses últimos boletins da cidade de São Carlos e de Araraquara. Mas antes de você ficar atento ao boletim, eu gostaria também que você, já em nome da Imobiliária Borsari, trouxesse as informações da polícia. Pode ser? Vamos lá, então. Borsari compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, residências em condomínios e salões comerciais. Nesse esquema aí do coronavírus, a Borsari Imóveis está com as portas fechadas, mas você pode acessar a Borsari, borsariimóveis.com.br. Olha só, nós tivemos um estelionato na cidade de Araraquara, boletim elaborado durante o plantão policial na madrugada que passou. O rapaz acabou recebendo via WhatsApp a mensagem de um amigo que se dizia estar precisando aí de R$ 950 para efetuar um pagamento. Como são muito amigos, o rapaz foi e realizou a transferência pelo próprio celular. Só depois viu que o WhatsApp havia sido clonado e ele perdeu os R$ 950, tentando aí ajudar o amigo, e na verdade era um golpe. Nós tivemos ontem em Ibaté 2 fiscais que foram ameaçados de morte por um vendedor ambulante que foi questionado pela segunda vez porque ele está infringindo o decreto da cidade e não pode perambular pelas ruas da cidade com o seu carrinho lá, vendendo os produtos que ele tenta comercializar. Nós tivemos em Rincão um tráfico, um menor de 16 e um maior de 19, com 14 porções de cocaína. Nós tivemos a morte do Erenildo Brito Félix, lá no distrito de Água Vermelha, em São Carlos, trabalhando com uma máquina que puxava um outro equipamento, e esse trator acabou tombando. O Erenildo pulou de cima do trator, mas infelizmente o trator acabou caindo sobre o seu corpo e ele teve quase que morte instantânea. Tivemos também um acidente hoje pela manhã na Maurício Galli, aqui em Araraquara. 2 motos, uma vinha pela Maurício Galli, a outra pela Rafael Logatti. Nenhum dos dois pararam no semáforo. Aconteceu a colisão, felizmente, ferimentos leves nos 2 motoqueiros, um para a UPA e um tinha plano, foi para um hospital particular, mas nada de grave com eles. E a polícia abordou ontem, Giovanni, um homem lá no Jardim São Rafael. Caminhava em via pública, atitude suspeita, parou a viatura da polícia, bateu a revista, ele tinha 2 armas na cintura. Do lado direito, um revólver calibre 38, do lado esquerdo, uma pistola e nos bolsos da bermuda, várias porções de maconha. Foi para a cadeia e preso em flagrante pela droga e também por não portar a documentação exigida por lei. São as informações da Borsari Imóveis que tem para você casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e também residências em condomínio. A Borsari compra, vende, aluga e administra. Você se informa pelo site borsariimóveis.com.br. Tá certo, Baldo. Daqui a pouquinho você volta para o RCIA Debate, tá bom? Perfeitamente. Vamos lá então, dando prosseguimento aqui no RCIA Notícias. Eu gostaria de enviar aqui um forte abraço a todos que estão acompanhando a nossa live do RCIA Notícias. Ao grande técnico de voleibol Josenildo de Carvalho, a Alessandra Carvalho, a Denise Gonçalves, a Danusa Meregás, ao Paulo César, a Tamar Ribeiro Gomes, a Lilian Alves, ou seja, além dessas pessoas, também o Felipe Mila, o Paulo César, a Elisângela Silva. Um grande abraço para você, Elisângela. O Cristiano Cardoso, a Luana Conde Mateus, o Daniel Ribeiro, a Ana Lúcia Saque, a Eduarda Silva, a Cláudia de Oliveira, a Viviane Dias, a Suzana do Nascimento, o Marcelo Polacchini, lá da cidade de Jaboticabal. O nosso forte abraço, Polacchini. E também a Alessandra Carvalho. São estas as pessoas. Eu peço para que vocês compartilhem. Vai compartilhando, vai. Coloca o dedo aí, vai compartilhando para que as notícias possam chegar de maneira precisa para aqueles que precisam
estar bem informado a respeito do Covid-19, tudo que está acontecendo em Araraquara, na região de Araraquara, em São Paulo, Brasil e pelo mundo, tá certo? Nós vamos para um intervalo rapidinho, 2 minutinhos para que você conheça as maravilhas da Panificadora Pérola, lembrando que o editorial do Ivan Roberto leva a marca da Panificadora Pérola e também de Souza Ramos Contabilidade. Até já! Conheça os serviços da Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Curtindo conosco também o RCA Notícias, a Elaine Cristina Alves, a Juliana Rakoff, o Wilson Léo, forte abraço a você, Wilson Léo, Lucimara Zenati, o Wilson José de Mori, a Pati Nunes Cedenho, a Josete Silva, o Euclides Crossi Júnior, grande Euclides, um forte abraço para você também. Maria Inês Biava Sene, a nossa professora, grande professora Maria Inês Biava Sene. O Paulo Luiz Pessim e a Cidinha Pavanelli, o André Deco. Cidinha, um grande abraço para você, viu, Cidinha? Eliana Lima, a Aneli Marques, a Fabiana de Oliveira, o Antônio Carlos Filho Ulmel, o Carlão do Grupo Quarentões, a Fabiana Ramos Garcia Leal. Fabiana, um grande abraço para você, para toda a sua família também. O Francisco Eudebrando, o Everton Oliveira e a Dani Caruso dos Santos, Geise Santos, pessoas que estão aí buscando as informações através do RCA Notícias. E nós já estamos na ponta da linha com o Matheus Santos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos assistem no RCA Notícias. O que você traz de informação hoje, hein, Matheus? Hoje eu trago a posição do prefeito Edinho Silva frente a algumas decisões que ele decidiu apresentar para os servidores públicos, né? O Edinho, prefeito municipal de Araraquara, comunica cortes e outras mudanças para os servidores. Nesta quarta-feira, ainda o sindicato disse que não houve concordância com nenhuma delas. O assunto será discutido em reunião de diretoria e ouvido na categoria em assembleia. O que houve na reunião em que representantes dos sindicatos foram convidados pelo Edinho foi uma comunicação do prefeito de que pretende adotar tais medidas por meio de um projeto ainda a ser enviado para a Câmara Municipal e que está em estudos por conta do Covid-19. De acordo com o sindicato, com o Cismar, a Prefeitura Municipal estaria apresentando uma série de medidas diante da crise. Entre elas, as 4 principais, né? Criar banco de horas para não pagar horas extras, cortar benefícios de quem está em casa, insalubridade, periculosidade e outros benefícios. Se o quadro em relação ao Covid-19 não mudar até a segunda quinzena de abril, antecipar as férias escolares para maio. E quarto e último caso, redução de 25% da jornada e do salário. Ô Matheus, o Cismar também já se manifestou e disse ser totalmente contra essas medidas, né? Pois eles entendem que afeta os salários dos servidores.
Mas nessa situação aqui, em que eu vejo de cortar benefícios de quem está em casa, de insalubridade, periculosidade e outras, Matheus, você não está na atividade de trabalho, então você não está correndo nenhum tipo de risco dessas pessoas que estão em casa. Então eu acredito que muda-se de figura muitas situações através da legislação trabalhista, principalmente num estado de calamidade como foi decretado aqui em Araraquara. Eu concordo com essa visão, Giovanni, mas eu acho que está faltando, num processo, um diálogo mais profundo e, principalmente por parte da Prefeitura Municipal de Araraquara, um diálogo mais findado na transparência das informações, né? Porque, primeiro, que a Prefeitura não apresentou nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de medida. A Prefeitura chamou o Sismar e comunicou que vai fazer ainda o projeto de lei, vai apresentar para a Câmara, vai dialogar com a Câmara e já soltou essas informações. Eu fico sempre preocupado imaginando qual é o tipo de reação que passa na cabeça, qual é o tipo de reação que o prefeito espera que passa na cabeça dos servidores municipais que estão em casa diante de um fenômeno inusitado. Então, assim, sem apresentar um estudo, sem apresentar uma proposta, eu acho que fica muito difícil o diálogo à base de apenas falas, por mais que seja do prefeito municipal. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto que a gente tem que debater, está faltando para a Prefeitura de Araraquara, e aí eu coloco todo o comitê criado, com vários especialistas, com vários setores, apresentar um programa complexo e completo de combate ao Covid-19. Eu não posso crer que instrumentos de periculosidade, esses benefícios de periculosidade, insalubridade, eles vão ser suspensos durante 30 dias, né? Acabam surtindo um efeito, um impacto gigantesco nas contas da Prefeitura. Essa conta, para mim, não fecha. É muito irrelevante diante da necessidade que se apresenta o combate. Então, assim, é muito difícil a gente pensar e refletir diante de uma proposta dessas, quando o prefeito não apresenta oficialmente, não apresenta estudos, não considera outras medidas, né? Até agora, nós não ouvimos nada sobre a questão do corte de água, da suspensão, não da suspensão do corte de água, mas da suspensão da cobrança. Ele poderia dialogar. Eu vou diminuir a receita de vocês, mas também vou diminuir a despesa, vou compensar durante esse processo. Me parece que o prefeito Edinho Silva está aproveitando um momento para tratar de outras coisas usando o pretexto do Covid-19, porque não tem lógica apresentar o custo do combate do Covid-19 em Araraquara para os servidores, abrindo mão durante 30 dias, ou seja, um mês, de alguns instrumentos, de alguns direitos trabalhistas. Essa conta não está fechando. Eu acho que o prefeito Edinho está pecando profundamente em apresentar para a cidade de Araraquara uma maior transparência das suas decisões e uma articulação muito mais inovadora e completa para combater o Covid-19. Eu acredito, Matheus, que nesse momento todas as atenções são voltadas principalmente para que rapidamente possa-se estar terminando definitivamente as instalações do hospital que foi criado de última hora ali para poder combater o Covid. Então, o prefeito Edinho Silva, eu tenho comigo, tá? Que todos estão ali nesses esforços, toda a sua equipe, mas eu também percebo um esforço de não deixar de forma desamparada todos os cuidados com aqueles que estão neste momento lá dentro dos hospitais, os funcionários públicos da saúde, que estão nessa primeira linha de combate. Ao meu ver, ao meu modo de entender, eu acredito que o prefeito Edinho ele está priorizando e se preocupando muito com esses funcionários. Já existem casos até de profissionais da saúde que já estão ficando isolados. Chegou essa informação para nós hoje, tá certo? Que está se isolando da família, até mesmo para que não corra o risco de levar o Covid-19 para dentro de casa. Mas uma outra informação importante, Matheus, é a respeito dos lojistas do terminal de integração, que não pagarão aluguel até julho.
O valor será pago posteriormente em 5 parcelas, queda no movimento chegou a 81%. Também é uma medida que o próprio Nilson Carneiro, né, que de acordo com o diretor-presidente da Citel, Nilson Carneiro, a medida atende uma reivindicação dos comerciantes e possui respaldo jurídico. Acerta, então, nesse momento, até mesmo porque a queda de pessoas transitando no terminal de integração foi intenso, né? Então, exatamente. Olha só como são medidas com essências contrárias, né? Abre-se mão de receber o aluguel do tribunal, do terminal, lá do TCI do terminal, abre-se mão de receber esse aluguel pensando na despesa dos lojistas que lá estão, diminuindo, talvez o aluguel deles seja a principal despesa junto com folha de pagamento, diminuindo as despesas. Aí você faz uma compensação. Agora, essas medidas, principalmente do ponto de vista trabalhista, principalmente do ponto de vista de reorganização orçamentária, elas precisam ser apresentadas com um conjunto de informações que balizem elas, né? Quanto que nós estamos falando que ele vai abrir mão dos direitos de periculosidade, insalubridade? Qual é esse valor? Esse valor a gente pode procurar em outros lugares, a gente pode construir uma outra maneira. Nós não podemos aqui dialogar também sobre a redução salarial de comissionados, não podemos dialogar sobre a redução salarial de vereadores e do próprio prefeito, do vice-prefeito, já que eles também, o prefeito e o vice-prefeito não, mas as outras autoridades já estão com um trabalho também reduzido. Não é um debate de senso comum, é uma questão que aparece do ponto de vista de organização, de onde nós vamos tirar o dinheiro, né? Pode-se tirar o dinheiro, se assim achar, se assim chegar nesse ponto, dessas questões apresentadas. Mas será que só são esses os caminhos? Esse tipo de debate que Araraquara parece que está um pouquinho atrasada por parte do prefeito, mas essa condição do terminal central de integração, de abrir mão do aluguel, é uma questão muito básica, que isso já deveria estar sendo tratado para outros lugares. A gente já deveria estar dialogando, a prefeitura já deveria estar liderando um processo político de diálogo com as imobiliárias, com o setor imobiliário da cidade de Araraquara, que nos últimos anos ganhou muito dinheiro com todos os governos locais, poderia já estar dialogando e apresentar uma proposta para diminuição do aluguel, anistia de dívidas, reorganização desses pagamentos para os próximos meses. A gente não vê isso. Parece que sempre as ações são meio remendadas, por mais que a gente tenha aí um comitê organizado com especialistas e muita gente boa. Tá certo então, Matheus. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com toda a equipe reunida para o RCIA Debate, com 3 assuntos a ser colocado na mesa para colocar o ponto de vista dos integrantes, dos jornalistas do RCIA Notícias. Até já. Conheça os serviços da Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.
Estamos retornando para o RCA Notícias e agora, neste momento, eu abro espaço para a nossa equipe para o RCA Debate. Lembrando que o RCA Notícias tem a exclusividade do patrocínio da Panificadora Pérola e também da Souza Ramos Contabilidade. E vamos abrindo o nosso debate e eu gostaria que o Ivan Roberto, juntamente com o Matheus Santos e também com o Carlos Alberto Baldassari, acompanhassem as imagens que foram feitas através do drone nesta semana e que, devido a todas as matérias, né, a correria do dia a dia, nós deixamos para colocar hoje para poder divulgar essas imagens. E gostaria que o Ivan Roberto fosse comentando em cima dessas imagens. Ivan. As imagens, Ivan, elas se referem ao DAI, principalmente a queima, né, dos resíduos lá do DAI, num terreno em que principalmente propagou toda essa fumaça para toda a cidade de Araraquara. E você esteve acompanhando juntamente com a empresa que fez o trabalho de filmagem da tomada dessas imagens. Eu acho que é um problema bastante sério para a nossa cidade, mesmo porque num momento em que todas as atenções estão voltadas e estão sendo trabalhadas para que tenhamos um mínimo de poluição, um mínimo de complicações em relação às questões do pulmão, né, que necessita tanto do ar e de um ar com qualidade, a gente se depara com um quadro praticamente dantesco, né? E isso proveniente de uma atitude criminosa de pessoa ou pessoas que acabaram invadindo um espaço que é privativo para poder fazer o que foi feito. A ação da polícia, neste momento, ao investigar o caso, é de chegar ao culpado ou aos culpados, porque eles deverão responder pela prática de um crime que é contra a própria comunidade em que residem pais, avós, tios, enfim, todas as pessoas do círculo dessa malandragem. Está aí, portanto, Matheus, você também está acompanhando. Eu gostaria que brevemente você tecesse seu comentário a respeito dessa situação. Vou ser bem direto, isso é criminoso. Isso é criminoso em qualquer outra época que é da normalidade da nossa vida. Agora, onde nós estamos enfrentando, sem precedentes, uma epidemia que ataca, como o Ivan colocou, a questão respiratória, isso é 10 vezes mais do que criminoso. Sabe? Eu fico sempre me perguntando como que a gente faz para manter um processo de fiscalização e impedir esse tipo de coisa. Isso incomoda as pessoas, incomoda as crianças, incomoda os mais velhos, incomoda nós adultos. É uma coisa... Eu não consigo entender a cabeça do ser humano que sai de casa, vai no meio do nada para tacar fogo, para incomodar a cidade, no meio de onde a gente está passando por um processo como nós estamos passando. É altamente criminoso. Baldassari, você tem alguma informação se a polícia... chegou a alguma conclusão ainda, até mesmo porque o boletim de ocorrência foi elaborado? Você tem alguma informação? A informação que a gente tem é essa, né, Giovanni? Infelizmente, né, vândalos estiveram lá, atearam fogo, o DAI fez um boletim de ocorrência, mas vai investigar o quê, né? Fica no meio do mato, ninguém sabe, ninguém viu, e a população ficou aí respirando essa fumaça, esse mau cheiro por 3 dias, né? É uma situação realmente muito complicada. A gente sabe que ali no lixão, né, durante o dia ficam funcionários, mas à noite fica o Deus dará, né? E aí fica complicado. Bom, eu chamo o Ivan Roberto para saber se tem alguma informação, Ivan, que você gostaria de passar para os nossos seguidores aqui do RCA Notícias. Em relação a esse caso, como disse o Baldassari, a perícia esteve também no local, após a elaboração do boletim de ocorrência, e é evidente que não vai se achar culpado algum, porque
além de ser uma região distante do centro de Araraquara, também quem se incomodaria e quem imaginaria que fossem botar fogo no lixão em Araraquara. Cada dia que passa, eu, pela idade que tenho, pelo tempo de jornalismo que tenho, Baldassarri, eu jamais poderia imaginar que chegaríamos a esta situação. E há certos casos que até Deus duvida que estejam ocorrendo numa cidade como a nossa. E Araraquara, ela tem um perfil de cidade privilegiada, de um povo culto, em função das universidades que existem. Nós temos esse condão, puxando pela história, a gente vê a importância do nosso município. Agora, não podemos atribuir responsabilidade numa situação como essa ao governo municipal, ao superintendente do DAI, absolutamente, isso tudo. Se a gente começar a puxar a linha, são coisas que se arrastam ao longo do tempo, não vem de uma administração atual, isso se arrasta. Quanto tempo faz que nós temos esse lixão em Araraquara? Eu tenho até a impressão que, a partir desse instante, pelo dinheiro que também o Departamento Autônomo de Água e Esgoto ele tem recebido ao longo dos anos, poderia ser pelo menos uma parte aplicada numa forma de conter os abusos que existem em casos como esse. Tá certo? Porque nós não podemos, o Baldassarri falou, durante o dia tem fiscalização, tem a movimentação de todo o pessoal, mas chega à noite, cada um pega o rumo da cama. Então não tem como conter, na madrugada principalmente, atitudes criminosas e irresponsáveis, canalhas como essas desses bandidos. Está certo, então. Vamos agora para o próximo... Giovanni. Oi, pois não, Baldassarri. Ô, Baldassarri, você tem alguma informação de algum boletim que possa ter, já está trazendo informações a respeito de São Carlos, Araraquara? São Carlos divulgou a questão de minutos, o boletim. Os números hoje em São Carlos, 23 pessoas estão sendo acompanhadas no isolamento domiciliar, 27 estão internadas, 2 casos positivos, 13 foram descartados. Dos 27 que estão internados, tem um adulto na UTI e uma criança na UTI pediátrica. Foram 6 mortes e São Carlos também acompanha 819 notificações de síndrome gripal aguda. Então, São Carlos está aí também com as barbas de molho. Agora, o que eu ia passar aqui para o Matheus e para o Ivan são 2 casos. O primeiro, eu conversei agora há pouco com o coordenador do PROCON, o Rogério Martins. Nesse instante, ele está lá na prefeitura, está rolando lá uma reunião com o comitê de gestão, uma nova regulamentação será criada hoje e a partir de amanhã o PROCON vai agir de forma mais intensa contra lojas, bancos e lotéricas da cidade. Essa informação foi passada agora há pouco pelo coordenador do PROCON, que faz parte agora desta reunião. Uma nova regulamentação a partir de amanhã. E hoje também, conversei com o Pedro, da assessoria de imprensa da prefeitura, ele confirmou 2 creches voltaram a funcionar a pedido de pais que trabalham na saúde e também na segurança pública. 26 crianças hoje estiveram em 2 creches, na do Carmo e também no Selmidei. Seria importante, né, Baldassarri, marcar presença nessas creches para que a gente pudesse ver quais são as medidas, ou conversar até com o Pedro, quais são as medidas que foram adotadas de segurança para que os próprios pais estivessem tranquilos nessa questão. Até mesmo porque são profissionais que estão na linha de frente aí do combate do coronavírus. Agora, o que eu trago para vocês é o ministro Mandetta hoje, ele acabou se pronunciando e trouxe uma informação importante, né? Nesta informação, ele está convocando outros profissionais também para estar atuando no combate do Covid-19, né? Que é a profissão de fisioterapeuta, os médicos veterinários e também os educadores físicos.
me parece que são os profissionais ligados também à área da saúde para que possa estar reforçando a equipe do governo. Acertou o Mandetta nessa atitude, Ivan? Correto. Eu acho que é o momento para o envolvimento de todos, né? Ainda que nós temos um entendimento sobre essa questão, porque aqui em Araraquara, mais especificamente, nós estamos trazendo o assunto para a nossa área, para o nosso terreno. Começou no dia 23 a quarentena. A previsão era de 15 dias, todos deverão voltar no próximo dia 6. É isso mesmo, né? Confirmado, Paulo? Exato. Então é isso daí. Mas creio eu que a partir desse instante, e a presença, inclusive, do responsável pelo PROCON em uma reunião do comitê, a presença dele tem um significado, porque vai receber, evidentemente, novas medidas, e eu tenho a impressão que essa quarentena ela vai ser prolongada, tá certo? E porque nós não atingimos, vamos dizer, 5%, 10% daquilo que há previsão de se chegar até aqui. O mês de abril, ele será terrível. Maio, nós ainda vamos sentir os efeitos da passagem deste vírus por aqui. Só vamos consertar a casa mesmo a partir de junho. E olha lá com a complicação do inverno, quando as pessoas poderão ter novos problemas em função de uma temperatura baixa. A preocupação nossa, aqui em Araraquara, nós falamos no editorial sobre a questão dos comerciantes que em 50 anos nunca fecharam as portas e, de repente, por causa de um vírus, nós temos que enfrentar essa situação. É decepcionante para eles, mas ninguém acreditava em tudo isso. E também, vamos dizer que nem as autoridades italianas, as autoridades da Espanha, elas imaginavam que as consequências seriam tão drásticas e tão violentas. E hoje a humanidade está se rendendo a este pequeno, grande vírus, por força, talvez até mesmo, de se ignorar aquilo que algum dia, mais para frente, poderá voltar e com uma força muito maior. Então, um sinal de alerta foi dado pela mão divina. Lembrando que na China, uma região da China voltou a ter novos casos do Covid-19, conforme as últimas notícias. Se você não cuidar mesmo de maneira adequada, pode ser que as coisas se compliquem e acabem ainda permanecendo por um período em que esteja fora da expectativa. Mas eu gostaria de perguntar para o Baldassarri, hoje, como é que foi o resultado da operação conjunta na orientação dos usuários das áreas de esportes e lazer da cidade, hein, Baldassarri? Depois da medida ontem de que a Guarda Municipal iria intensificar e até interditou o parque infantil, né? Mas me parece que já arrumaram um jeitinho, né, de fazer atividade física em volta do parque infantil, né, Baldassarri? Pois é, Giovanni, eu ia até colocar isso, né, na minha próxima entrada aqui, para os amigos, para o Matheus, para o Ivan e todos que acompanham. Hoje eu fiquei surpreso, confesso, por volta de 9 horas da manhã, eu desci ali pela Borges Corrêa, sentido o bairro de Santana, e eu fiquei surpreso, rapaz. Tinha mais ou menos em torno de umas 20, 25 pessoas, casais, idosos, mulheres, 2, 3 mulheres. Agora eles fazem a caminhada pela calçada, rapaz. Eles não adentram mais o parque infantil, eles andam na calçada. É para acabar, é para tremer o chão de Goiás, como se diz na gíria, viu, Giovanni? Ivan e Matheus. É para acabar, velho. Matheus? Olha, Giovanni, Balda, Ivan, às vezes eu fui questionado hoje por um amigo o que faria, né? Falei, primeiro, eu faria uma propaganda, tentando convencer as pessoas, uma legislação mais dura, multando
aqueles que abusam, mas tem um setor do nosso povo, da nossa galera, que olha só com a força policial mesmo, para entender que não pode, que não deve. Alguns países estão impedindo, hoje aquele presidente que não é muito certo lá das Filipinas, impôs que qualquer pessoa que sair do isolamento vai tomar tiro por parte das forças policiais. As forças armadas na Itália não deixavam as pessoas caminhar pelas ruas. Eu acho que não consigo imaginar alguém nesse momento não entendendo a seriedade. Eu acho que é descaso mesmo, eu acho que é um processo de que vou cuidar da minha vida, não tenho nada a ver com isso. E aí, como professor de administração pública, o Estado tem o uso legítimo da força. Se não por meio de multa ou impondo que as pessoas fechem as portas, ele pode usar o seu braço policial e impor que as pessoas voltem para as casas. Não dá para imaginar outro tipo de postura nesse momento. Ivan, será que a medida de se aplicar uma multa à pessoa que for identificada seria uma medida desse momento que iria bem para que pudesse ter esse resguardo, para salvaguardar a saúde dele mesmo? Eu vou te responder da seguinte forma. Eu vi um vídeo que está rolando nas redes sociais. Quais são as providências tomadas pela polícia na Índia? Eu vi um cara de bicicleta levando umas pancadas e a polícia mandando ele embora. O tamanho do cacetete do policial devia ter aí aproximadamente 1 metro. Era cada guascada nas costas do indivíduo, como que se ia dizer, toma rumo para casa, seu desgraçado. Então, multa também, eu tenho a impressão que não vai resolver quase que nada. Por quê? A pessoa depois penalizada, ela vai entrar com recurso e vai dizer, eu ia lá na Droga Vem comprar um Melhoral. A outro vai falar, não, eu vou aqui no Savenhago comprar não sei o quê. Então, todo tipo de desculpa esfarrapada que todos os policiais já estão acostumados, que o pessoal da saúde já está habituado, não tem como conter a ignorância das pessoas que se propõem a colocar em risco não apenas a vida dos seus familiares, mas principalmente daqueles que também, por força da circunstância, de atividades outras profissionais, essas pessoas acabam sendo colocadas em risco por conta da ignorância desses daí. Então, multa não vai resolver, tem que baixar a guasca. Tá certo, então. Baldassarri, há mais alguma informação no seu destaque final de hoje do RCA Notícias? Não, o destaque final fica para a conscientização dessas pessoas, né? É duro falar isso, por mais que está vendo televisão, está vendo rádio, está acompanhando aí pela internet, os sites, todo mundo tentando esclarecer, pedindo pelo amor de Deus, né, para ficar em suas casas. O pessoal insiste, né, em sair. Ontem, a hora que eu vim aqui para a Central Nossa, ali na Castro Alves, na 16, tinha família andando de bicicleta, com criança pequena, tinha pessoal fazendo caminhada, família toda a pé, em frente ao Sesc. Então, eu não sei, vamos tentar mais uma vez nesse destaque final, pedir a conscientização, né, da população para que fique em casa. Mas está realmente muito complicado, e eu não sei se o Matheus já tem ou não, mas a gente ficou acompanhando aqui até entrar no ar, e os números da prefeitura não tinham saído. Parece que saiu, né, Matheus? É isso. Matheus está sem som. Ô, Matheus, você está sem som, tá? Liguei o som aqui, porque eu estava ouvindo o pronunciamento ao vivo da secretária de saúde, porque a prefeitura está fazendo o boletim ao vivo, em vez de fazer aquele material mais direto nos casos, né? Então fica até ruim, até para a gente voltar para confirmar as informações. Mas o que foi passado agora é que nós temos 50 casos notificados na cidade de Araraquara, 33 estão aguardando resultados, 10 já foram descartados e 7 foram confirmados. Eu não sei se era esse o número que a gente tinha até agora. 5. E a informação é que aumentou o número de óbito
de caso suspeito, que não foi confirmado. Então nós temos 4 óbitos, né, que 3 são suspeitos e um já foi confirmado já da outra vez. O que eu achei mais importante até agora aqui na fala da secretária, eu não estou conseguindo voltar para o começo, é que ela afirmou que esse caso de óbito, que esse 4º caso de óbito na cidade de Araraquara, a pessoa não deu entrada anteriormente em nenhum hospital público ou privado na cidade de Araraquara. Ou seja, é um caso suspeito em que não há processo de agravamento da doença até o falecimento. Então, assim, é uma característica que foge da normalidade do que a gente está acompanhando a doença, mas é que também a gente fica atento de achar, às vezes, que está em casa, está com um resfriadinho, está com uma gripezinha, e, na verdade, e aí vai tomando um monte de remédio, vai se entupindo de remédio, e não leva não vai até o hospital para ser notificado e ser mapeado e acompanhado. Então foi isso o que a secretária passou até o momento aqui para a gente. Está aí, portanto, os resultados, Ivan, e o crescimento já passa para 7, né? Casos praticamente aí confirmados e 4 óbitos. Olha só, hein? Temos que torcer para que esses resultados venham de forma urgente, porque a grande preocupação é a convivência que esses casos suspeitos tiveram com outras pessoas, com próprios membros da família. Então, isso é até mesmo atemorizante. Tomara que estes resultados venham o mais rápido possível. Agora, há um outro aspecto. É o resultado do Instituto Adolfo Lutz, que é considerado válido dentro do que determinou o governo do Estado de São Paulo. Então, é outra preocupação, pois um instituto particular, um laboratório particular, ele apresenta um resultado, mas não é dado, então, como oficial, mesmo porque tem que se aguardar o resultado do Adolfo Lutz para poder ter a confirmação. É isso mesmo, né, Matheus? É isso mesmo, é esse processo que nós estamos vendo lá no Instituto Adolfo Lutz, que nós já estamos com mais de 16 mil pedidos, testes para serem verificados em todo o estado de São Paulo. Subiu para mais 2 mil, viu, Matheus? Então já chegamos a 18. Já chegamos a 18. Parte de manhã. Agora, no final da tarde, nós chegamos a 18 mil, e sem falar que a partir de hoje passa também a funcionar não só o Adolfo Lutz, mas também o Butantan, o Instituto do Butantan, passa a ser um braço do Adolfo Lutz agora. É exatamente isso. Eu tô tentando confirmar aqui, Ivan, e Balda e Giovanni, mas eu não estou conseguindo porque a prefeitura não está atualizando aquele material mais explicativo. Mas eu entendi logo no começo da apresentação da secretária que a gente teria a confirmação do 8º caso. Eu não estou conseguindo achar essa informação aqui em nenhum lugar. Se alguém puder ir perguntar para alguém da prefeitura, porque ela está fazendo uma live, ela está fazendo uma... Ô, Matheus, então vamos fazer assim, ó. Eu vou te liberar para que você possa estar ouvindo aí, e eu converso com o Ivan e com o Baldassari, tá certo? E daqui a pouquinho você traz a informação completa. Eu acho que fica melhor, tá certo? Nós não vamos encerrar enquanto a gente não tiver essa informação precisa, para poder trazer aos nossos seguidores a informação precisa. Pois não, Baldassari? Aproveitar, Giovanni, esse gancho aí que o Ivan estava falando do Adolfo Lutz, o Matheus também, diz que subiu aí para 18 mil e alguma coisa. Eu ouvi uma matéria ontem, em um dos órgãos de imprensa de São Paulo, vamos citar aqui, não há problema nenhum, a Rádio Jovem Pan, o Adolfo Lutz, ele consegue disponibilizar por dia 400 exames. Agora, você vê, tem 19 mil, amanhã vai sair 400, vão chegar quantos? Ainda bem que está começando o Butantan, vai começar o Hospital das Clínicas de Ribeirão, vai começar o Unesp de Araraquara e vai desafogar um pouco o Adolfo Lutz, porque lá eles disponibilizam por dia, no máximo, 400 exames. O ministro Mandetta, ele tem falado que nos testes, ele tem um objetivo e uma meta que se atinja a alcançar 2 mil resultados em média por dia.
Para isso, ele precisa realmente estar liberando essas estruturas desses outros laboratórios que estão sendo credenciados na Anvisa, passando pela avaliação para que possa estar operando. Tá certo, Ivan? Não, é o seguinte, eu estou em contato agora com o Adolfo Lutz, no Instituto. Estou verificando que o governo do Estado, como já foi dito, ele, nesta quinta-feira, lançou uma plataforma de laboratórios para acelerar o diagnóstico do novo coronavírus. Ela será coordenada pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. Com essa nova rede, haverá prioridade para os resultados de testes relativos a mortes pelo Covid-19 e aos pacientes graves internados. Os exames relativos aos 201 óbitos represados no Instituto Adolfo Lutz ficarão prontos na tarde desta quinta-feira. A ideia da plataforma de laboratórios é fazer um mutirão para zerar a fila de realização dos exames. Bom, o que nós estamos entendendo? Que essas mortes, inclusive, que estão sob suspeita e registradas em Araraquara, essas mortes, elas ainda não apareceram nos dados oficiais do Instituto Adolfo Lutz. Então, você pega, por exemplo, as cidades que até agora entraram neste mapeamento, você vai observar que o nome de Araraquara não aparece, dada a circunstância deste atraso provocado pela quantidade de números, quantidade de testes que aguardam os resultados, como disse o Baldassar. Tomara a Deus que todo esse trabalho que vem sendo colocado em prática a partir de agora, transferindo essa responsabilidade também para o Butantan, tomara a Deus que tudo se resolva o mais rápido possível, porque é angustiante para aqueles que estão em casa, que tiveram problemas com os seus familiares, suportar o peso dessa espera. Então, nós entendemos que, apressando, poderemos ter maiores cuidados e melhores cuidados com aqueles que ficaram do lado de fora. Porque aqueles que partiram a gente só tem que lamentar. A pergunta que eu faço é, esses dados que estão saindo totalizam todas as pessoas dos hospitais de Araraquara que foram encaminhados exames? Será que a conta é essa pela Secretaria da Saúde ou só aqueles que estão na UPA? Entram os hospitais particulares? Entram esses casos também que estão em casa, de repente aguardando? Como que será que está funcionando isso? Você tem alguma informação, Ivan, você e o Baldassari? Quer falar, Baldo? Olha, a informação que a gente tem, né, é de que entra, porque inclusive teve mortes que aconteceram em hospitais particulares e que está computadorizado aí nesses 4 óbitos que foram anunciados pela secretária da Saúde. Então, eu acredito que esse número é oficial, inclusive contando também com a rede particular. A grande preocupação também é que nos hospitais particulares e também na Santa Casa de Misericórdia, que faz o atendimento, a preocupação ela pesa sobre os leitos que estão ocupados ou estão sendo ocupados por outros pacientes que são acometidos também de outras patologias. Então, não há espaço suficiente para que aqueles que tenham apresentado sintomas, eles permaneçam internados. Aí eles são liberados, devem permanecer em casa sob observação, mas, ao mesmo tempo que eles estão resguardados, ocorre que eles estão junto com os familiares. É esse que é o problema. E o nosso medo é que essa coisa ela venha se propagar rapidamente por conta desse trauma que está sendo criado. Veja você, que o hospital de campanha criado lá no prédio antigo da Nova Moda e também
o outro hospital de campanha que está sendo anexado à UPA na Vila Xavier, são estes hospitais que vão acabar recebendo aquelas pessoas que, ao invés de irem ou de então voltarem para casa, eles vão ficar sob a guarda de um tratamento especializado nestes pontos em que estão sendo armados ou criados os hospitais. E resta também salientar, Ivan e Giovanni, que a informação que a gente tem é que os testes que foram feitos até agora eram de pessoas que estavam internadas, que passaram pelos hospitais. Tem muita gente procurando a UPA e também planos de saúde particular e recebem a informação de que é para voltar para casa e aguardar para ver se o sintoma realmente vai alterar, vai evoluir. E aí, a hora que ele evolui, não sei se dá tempo de correr atrás, né? Mas enfim... Eu vou interromper vocês agora, porque eu quero a imagem do Matheus, o Matheus trazendo a informação do boletim oficial aqui da cidade de Araraquara. Matheus, se você já tem os dados? Já tenho sim, Giovanni. Confirmando, chegaram o resultado de mais 3 exames nos casos aqui de Araraquara, e desses 3, 2 deram positivos e 1 foi descartado. Então nós passamos agora, como a gente tinha afirmado no início, para 7 casos confirmados na cidade de Araraquara. Então são 50 casos notificados, 33 estão aguardando resultados, 10 já foram descartados e 7 foram confirmados. E nós temos agora mais uma suspeita de óbito na cidade de Araraquara, de um homem, não tenho a idade, mas de um homem que não havia dado nenhuma entrada em hospital público ou privado anteriormente. Já está sendo tratado como caso suspeito aqui na cidade de Araraquara. Então, como a gente afirmou, são 7 casos confirmados em Araraquara. Ivan, sua análise? A tendência é evidente aumentar, né? Não tem como segurar. Mas acredito até que o número ainda ele está bem abaixo da média se partirmos em dados comparativos com outras localidades. Está certo que Ribeirão Preto tem uma população 3, 4 vezes maior que Araraquara, mas os números que nós estamos sentindo e estamos vivendo é muito baixo perante tanto trabalho que vem sendo realizado. E talvez por conta desse trabalho que está sendo feito, de prevenção, de se pedir pelo amor de Deus para que ninguém saia de casa, tudo isso tem contribuído para que possamos ter essa média. Então, gente, vamos, como disse o Matheus, como disse o Baldassari, é hora de a gente colocar a mão na cabeça e pensar muito antes de sair de casa. Quando disse da polícia da Índia, e que tem que se resolver na base da guasca, também não é assim, né? Nem o céu, nem o inferno, e muito menos a terra que tem coronavírus. Então a gente tem que pensar muito bem nas atitudes. A forma de expressão de cada um, ela acaba pesando como uma atitude irresponsável. Nós não podemos admitir que continuemos cometendo deslizes e colocando em risco a vida do próximo. Tá certo, então, Ivan. Matheus, pode abrir a rodada do seu boa noite para os nossos seguidores. Bom, uma boa noite a todos. Obrigado aí por acompanharem mais uma vez o RCIA Notícias, o nosso debate. E fica aí a dica, como me cabe sempre o debate do ponto de vista econômico, fica aí a dica para vocês buscarem consumir nas organizações, nas empresas locais, na padaria do seu bairro, no mercadinho do seu bairro, na quitanda do seu João. Vá lá, consuma lá, vá no sentido de não haver muitas aglomerações, mas vá, consuma. As grandes organizações terão políticas de socorro, as pequenas provavelmente não. E amanhã a gente traz o debate da sanção do presidente Jair Bolsonaro sobre a renda básica emergencial. Valeu? Uma boa noite. Tá certo, Matheus. Meu boa noite para você. Parabéns, você que está aí na região norte de Araraquara, no Altos do Céu Midei, tá certo? É alto ou é baixo aí, ô Matheus?
Eu tô logo no começo, aí que ainda é baixo do Celmidei. Eu tô no setor 1 do Celmidei. Então tá bom, então, Matheus. Um forte abraço para você. Baldassarre, seu boa noite. Abraço. Boa noite a todos os companheiros, boa noite ao Enzo, que mais uma vez esteve brilhante aí na retaguarda. E vamos torcer para que amanhã, na hora que eu passar ali no Parque Infantil, na Praça Pedro de Toledo e na Castro Alves, né, na 16, a gente já não veja tanta gente querendo aí cuidar do corpo, né? Não adianta cuidar do corpo desta forma, porque numa dessas você vai se prejudicar e você pode até acabar morrendo. Fique em casa, que é a melhor solução. Boa noite a todos. Ivan, seu boa noite. O Baldassarre tem razão, né? Pedindo, insistindo para que não saiam de casa. É a melhor solução neste momento. Converse bem com a patroa, ela fica sentada na cozinha e você lavando a panela, você enxugando um prato. Não tem terapia melhor num momento como esse. Tá certo? Tá certo, então, Ivan. Nossa boa noite para todos da equipe. E eu gostaria que você, seguidor do RCA, assistisse esse vídeo que nós vamos encerrar, porque cada noite a gente encerra com um vídeo especial. E neste vídeo nós temos uma empresa de Penápolis que acabou comprando a briga, entrando na luta contra a batalha do Covid-19, produzindo respiradores. Olha só as imagens. Está aí, portanto, a fábrica na cidade de Penápolis. Eu gostaria que o Enzo... Pode soltar as imagens, Enzo. Ele utiliza um temporizador, uma válvula para ajuste de fluxo para a entrada de oxigênio e ar comprimido hospitalar. Internamente possui uma fonte de 220 volts para 24 volts. É uma válvula de 3 vias para inflar, uma via direta para retirar o ar. Acompanhe só o aparelho, como que é feito a parte mecânica de inflar, tem o ajuste do fluxo de ar comprimido. Vejam só vocês, o relógio que marca ali a capacidade. Está aí, portanto, né, a cidade de Penápolis, no estado de São Paulo, contribuindo através dos funcionários de uma empresa, produzindo e fabricando um dos aparelhos respiradores. Pessoal, nós agradecemos a presença de todos que assistiram o RCA Notícias nesta noite de quinta-feira. Tenha todos uma boa noite e lembrando que amanhã nós estaremos todos reunidos para trazer as informações de Araraquara, da região de São Paulo, do Brasil e do mundo a respeito do Covid-19 e todas as notícias que forem destaques durante o dia. Tenham todos uma boa noite. Conheça os serviços da Souza Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil.
Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.